Oi, Ah, Gi. boa noite, gente. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada. E hoje eu Semana já de tô lá, aqui, não. ó, no meu escritório, Hoje a gente meu está novo total lugar de Atena, né? trabalho. Você no Você escritório, com toda blusinha assim, mais assim. Viemos a caráter. tá linda. Ah, Já, antes da gente começar, nossa, gente, perdão, hoje eu tô com rinite. Antes da gente começar a trazer a base histórica, como a gente sempre traz os arquétipos, eu queria que a gente falasse um pouquinho das chagas de Atenas, das dores de Atenas, porque toda Atena a gente sempre traz uma chaga do arquétipo. E só para a gente começar um pouco diferente a nossa tanda de hoje. tá bem. Bom, a chaga uma das maiores chagas dessa arquetipia da Atena é que ela nasce já adulta, né? Já formada, e ela nasce uma donzela da cabeça do pai com uma armadura. Então, ela é a imagem da donzela frágil, mas camuflada por uma couraça que é essa armadura que ela carrega. Então, esse arquétipo, como ele é muito mental e ele trabalha pouco essa questão do corpo e ela tem pouco contato com as outras deusas, como Deméter, que fica muito afastada na época que Atena impera, né? E com Afrodite, por exemplo, que são deusas mais matriciais, ela é uma deusa mais urbana, mais da cidade. Ela tem muita dificuldade de se relacionar, que é uma das coisas, né, de Afrodite que a gente viu aqui, e de nutrir, e de ter esse lugar desse relacionamento de entrega mais maternal também. Ela carrega o escudo da Medusa, a gente vai até falar aqui do mito da Medusa ao longo da live. Ela carrega a cabeça da Medusa no peito, e isso afasta muitas pessoas. Como ela é muito imperativa e ela trabalha com ideais, ela pode se fechar muito para a relação e acabar, de uma certa forma, atacando demais e expulsando as pessoas da vida dela, porque as pessoas não conseguem lidar também. Fala, nossa, mas ela é muito imperativa, muito mandona, muito, né, vem para cima de mim com tudo, não sabe dialogar. Então ela pode entrar num lugar assim, uma Atena assim, essa é a parte da chaga, da parte dos desafios da arquetipia, né? Mas ela tem inúmeras qualidades, como todos os arquétipos, né? Somos luz e sombra. Então, essa seria a maior chaga dela, a dificuldade de manter um relacionamento com um diálogo saudável que saia do lugar da mente e que vá para um lugar do coração do sensível. Perfeito, Jaque. Lembrando que todo arquétipo que a gente traz aqui, a gente sempre traz ele 100%, ele muito puro, né? A gente fala do arquétipo como ele é. E que quando a gente traz esses estudos, né, como em todas as tendas a gente vai falando de cada um dos arquétipos, para a gente ir mesclando e identificando aonde que a gente tem mais e onde a gente tem menos. Exatamente, a gente não é uma coisa só. Inclusive, os pesquisadores, Jung, e as pessoas que trabalham com, né, com psicologia e juntando com os arquétipos, eles dizem que você ser uma arquetipia pura, dominante, é muito prejudicial, pode causar uma série de doenças. Assim, as pessoas que, por exemplo, ele dá um exemplo de uma mulher, Atena, que é uma mulher que abandonou o corpo e ela tinha anorexia, ela era muito inteligente, ela escrevia, ela, sabe, super assim, só que ela foi definhando, ela não foi cuidando, se nutrindo, né, que é um lugar de Deméter, de se nutrir, de olhar para o seu corpo, de comer, de querer, né? Então, uma arquetipia radical, ela vai para um extremo que não é bom. Geralmente, assim, é muito raro uma arquetipia tão radical. A gente sempre tem nuances, assim, né? Existem as mandalas, as tabelas e os testes das deusas que ajudam a gente a entender, embora a gente já saiba de coração, né? A gente fala, eu me identifico mais com esse arquétipo ou não. Mas o teste é legal porque ele te surpreende também. Então é Olha, isso, a gente é complexo, a gente é uma mistura. É igual assim, qual o seu signo? Tá, meu signo é onde está meu sol. Mas você precisa olhar o mapa inteiro, você precisa saber o setor que o seu sol está, a casa, digamos assim. Você precisa saber os aspectos que ele faz. É tão complexo, o ser humano é tão complexo que não dá para definir dizendo, é uma coisa ou é outra. Tanto que muita gente vai se reconhecer na Atena, mas vai se reconhecer em outras deusas também. Porque é isso, somos múltiplas, né? E múltiplos. somos múltiplas. E Jaque, qual que é a importância da gente entender essa base histórica desse arquétipo? Por que que é importante a gente
estudar e olhar para esse arquétipo desde a base dele, como que a gente vai trazer hoje aqui. Olha, eu acho esse arquétipo ele muito interessante porque, por isso que eu coloquei o passado e o presente. Porque a Atena surgiu numa época onde o patriarcado estava bombando. E claro que existem vários mitos que remetem que ela poderia ser uma deusa matricial também. Mas o que ficou mais conhecido, o mito que ficou mais conhecido, que é o que eu vou trazer aqui, ele já vem de um lugar que ela nasce da cabeça do patriarca. Então ela é a arquetipia mais próxima de um confronto direto com o patriarcado, de um lugar que sai dessa ciclicidade que a gente está falando aqui toda, feminina, desse lugar da mulher, das emoções, de compreender as nuances, e vai para um lugar que ela se coloca assim na mesma posição. Ela não, sabe, ela chega chegando, a Atena e um homem de negócios, um executivo e uma executiva Atena, eles estão ali fortes iguais. Ela tem um jeito de agir, de se colocar no mundo que não remete tanto à sensibilidade e à fragilidade donzela que a gente vê que existem nas outras deusas. Não que ela não tenha, mas como ela veste essa armadura e esconde seu lado donzela, ela tem mais dificuldade de colocar a donzela para fora. Então, o que ela coloca para fora é a guerreira o tempo todo. Então, eu acho interessante a gente trazer, porque foi um arquétipo que foi abafado. A gente vai ver aqui que, na época que Atenas, que a cidade Atenas, prosperou, e que Atena era a rainha absoluta, a deusa maior, ela não regia as mulheres. Ela regia os guerreiros, os heróis. As mulheres eram submissas na cidade de Atenas, na regência da cidade-estado de Atenas. Então, assim, a arquetipia da Atena, ela só se tornou presente nas nossas vidas no século XX para cá. Tá, final do século XIX, digamos assim. Mas ele é um arquétipo super contemporâneo, porque embora ela seja uma deusa muito antiga, ela só está tendo chão, tendo voz agora, né? Na nossa atualidade. Então, eu acho ela muito atual. Todas são muito atuais, só que ela tem esse lugar, né? Que uma mulher Atena antigamente, né, não dava, ela não tinha voz nenhuma, né? Ela ia ficar brigando com o quê? Ela não tinha possibilidade de se colocar, né? Não tinha espaço para ela. Exato, só da gente estar aqui, né, Jaque, trazendo isso para todas essas, com todo esse propósito para todas essas mulheres, traz muito o nosso lado Atena. Todas nós que estamos aqui pensando o feminino, querendo evoluir, querendo melhorar como seres humanos, somos Atena, de uma certa forma, porque Atena, ela é idealista. Ela tem uma coisa que ela é a donzela com a armadura, mas ela é a donzela, ela é jovem, ela quer mudar o mundo, ela acredita nos seus princípios, nos seus ideais, ela parte para cima porque ela quer uma mudança mesmo, assim, genuína, sabe? Por exemplo, uma mulher Atena que vai para medicina, ela não vai pensando só, quero ficar rica, quero ganhar muito dinheiro, ela vai realmente, genuinamente, porque ela quer cuidar daquelas pessoas e quer fazer a diferença. Então, existe nesse arquétipo esse lugar jovem do romper as barreiras. Só que a gente vai ver aqui que a relação dela com o pai é muito complexa, então depende muito também dessa relação que ela trava com o patriarca, que é a imagem, né, que ela tem de exemplo, de pai. Então ela também pode se tornar uma filha obsequiosa, que é aquela que quer agradar o pai, ser como o pai, né? Ela quer ser tão poderosa quanto ele, e aí ela acaba Chamar a atenção do pai. e ela acaba sustentando uma estrutura, né, e não rompendo com ela. Ela acha que está rompendo, ela tem realmente vontade de romper, de fazer a diferença, de ser uma mulher, ser uma voz ali dentro, mas a forma como ela acha é uma forma indo pelos mesmos caminhos dos homens, entendeu? Reproduzindo os passos dele, porque é a forma como ela aprendeu, porque a Atena nasce da cabeça do patriarca, ela nasce da cabeça de Zeus, ela nasce da cabeça do Estado. Então, assim, Zeus deglute né, uma das possíveis mitologias, que na verdade é um hino homérico. Zeus deglute Metis. O que é Metis? É uma titã. A palavra Metis quer dizer sábia conselheira. Ela é uma titã relacionada à sabedoria do feminino. E Zeus deglute ela com medo de ter um filho. Ela engravida dele, tem um filho homem que vai destronar ele e ele vai engolir ela. Só que ele começa a sofrer de dores de cabeças assim terríveis durante muitos anos, até que um dia ele vira para o Hefesto, o divino ferreiro, e fala para ele: pelo amor de Deus, eu preciso, abre a minha cabeça com seu machado para a gente ver o que tem aí dentro.
E Hefesto abre a cabeça de Zeus e pula de dentro da cabeça de Zeus uma jovem donzela, linda, virginal, armada e com armadura e com uma arma de guerra. Então, assim, ela nasce da cabeça do patriarca que tenta deglutir a sabedoria feminina, mas ele não consegue totalmente. Por quê? Atena, ela é a ânima de Zeus, né? Ela é o lado que vai trazer as artes sublimes, vai trazer o teatro, ela vai trazer a filosofia. A Era de Ouro de Atenas, na Grécia, foi a era que surgiu a política, o conceito de polis, tudo que a gente conhece ocidentalmente de maravilhoso veio dessa época, quando ela se colocou. Então, assim, quando o patriarcado engoliu a sabedoria, né, matricial e ressignificou, e aí surge essa figura. Só que ela surge da cabeça do patriarca. Então, assim, ela surge com esse lugar que ela é mente. E as questões terra, corpóreas, que a gente vê Deméter, nos ciclos femininos, né, de vida, morte e vida, dos mistérios, vão ficando de lado, porque ela não tem muito contato com isso. Ela é uma deusa que rege a civilização, ela não rege a terra. E aí a gente já tinha um rompimento com a terra quando entra a paternidade, a coisa do território, né? De não respeitar a mulher, a ciclicidade e os ciclos, né? Querer controlar tudo e dividir tudo em caixinhas. Aí entra Atena também, que vai para esse lugar da estratégia e do mental. Por isso que uma das grandes funções dessa arquetipia é ser conselheira dos guerreiros e dos heróis. Porque ela era ótima nisso, ela era uma estrategista nata, uma líder nata. Então, ela tinha essa função. Vou voltar aqui, eu fugi totalmente, nem entrei nas minhas anotações ainda. Bom, Tá ó, maravilhoso. Gente, e pode depois perguntarem, né? A gente vai tentar depois ver se a gente consegue eu fiz um trazer. recorte enxuto, vamos ver se a gente consegue depois abrir. Então, a Atena é a donzela guerreira, padroeira da cidade de Atenas, tá? Então, Atena e Atenas é a cidade, Atenas né, no plural. Então, ela veio representar os mais elevados ideais espirituais e sublimes da criação do patriarcado. Ela regeu ali no século V a.C. O seu templo, Paternon, que ele ainda é muito presente, ele ainda domina a Acrópole ateniense, Paternon significa virgem. Lembrando aqui que virgem, nessa época, eram mulheres que não queriam se casar e eram autossuficientes. Assim. Esse conceito de virgindade, castidade, veio depois. Então, assim, as virgens dessa época eram mulheres que não se casavam, tá? Então, tem esse mito mais popular, que é um hino homérico, que eu contei aqui, que ele deglute a Métis e nasce ela da cabeça dele. E aí, eles falam aqui que a palavra Métis significa sábio aconselhamento. Ela foi a única deusa do Olimpo que nasceu sem uma mãe. Entende? Então, essa arquetipia traz uma questão com Deméter, não só com a terra e com o corpo, como com a maternidade. Porque ela não teve essa referência. A referência de uma mulher Atena é muito pelo pai. A relação do pai dela com o pai conta muito. Então, assim, é muito provável, assim, que é porque a mãe representa para Atena tudo que ela não quer ser. Que, assim, durante muitos anos de mulheres submissas, que ficavam em casa, cuidando dos filhos, não podiam fazer mais nada, a Deméter, na cabeça dela, ela tem esse preconceito. Ela acha que isso é ser a Deméter. Então, ela não quer chegar perto disso. Ela quer ser diferente, ela quer ir para o mundo, ela quer ter voz, ela quer ser tão quanto os homens, porque ela sabe que ela é um ser humano capaz que não tem nada de inferior. Então, ela traz esse lugar desse ideal de romper com essa coisa que veio durante milênios atravessado. E então, essa referência é muito forte do pai, né? Muito forte, porque ela nasce sem mãe. Então, assim, mesmo que ela seja a ânima de Zeus e ela traga toda essa beleza e toda essa infinidade de possibilidades artísticas e políticas e estrategistas pra gente, ela traz uma visão da cabeça do patriarca. Ela não tem esse contato, né? E não é nem culpa dela, não teve esse contato. A mãe dela foi deglutida, né, pelo patriarcado, que é uma alegoria também dessas tribos nórdicas e arianas que cultuavam deuses masculinos e que invadiram um lugar que era matricial e deglutiram a cultura deles. Então, na verdade, esse mito fala sobre isso. Fala sobre esses povos que pegaram um conhecimento que não é deles, então eles trazem esse conhecimento de uma forma muito superficial. Então, eles colocam a mulher num outro lugar, eles não trabalham com a profundidade que ela é e trazem os conceitos do masculino até mesmo para a mulher, né? No caso da Atena, que...
Então, assim, tudo que é meigo feminino da donzela, ela esconde atrás dessa armadura. E ela traz no seu peitoral a Medusa. Aí eu quero até ler um trechinho aqui de uma coisa que é muito interessante. Porque o mito da Medusa é o seguinte. Perseu tinha um padrasto que não ia muito com a cara dele, era ciumento. E aí ele manda ele matar a monstruosa Górgona, as monstruosas Górgonas, porque ela tinha 3 cabeças, e trazer uma das cabeças, que é da Medusa, que para quem ela olha, transforma em pedra, certo? Mas, visto de uma perspectiva histórica mais ampla, do embate matriarcado-patriarcado, digamos assim, Perseu, o nome Perseu significa destruidor, tá? Ele age em prol do patriarcado para suprimir a antiga consciência matricial. Tem um pesquisador que é o Robert Graves, que ele fala que a Górgona, a Medusa, já era inimiga mortal de Atena. Aí ele fala assim, o que vale dizer, uma religião matricial rival que precisava ser suprimida por um dos seus guerreiros heróicos. Para esse Graves, ele diz que a face hedionda da Medusa, na verdade, é a máscara profilática de uma sacerdotisa lunar destinada a afugentar os não iniciados de seus ritos secretos. Então, ao vesti-la, Atena assume o aspecto terrível da grande mãe, ao vestir essa máscara, né? Sem transmitir qualquer um dos significados mais profundos dos mistérios cíclicos lunares da vida, morte e regeneração que a gente tem visto aqui. Então, ela veste essa cabeça da Medusa no peito, mas ela não traz essa profundidade dessa ciclicidade, ela não tem contato com isso. Então, ele fala também, ó, outro herói que a Atena protege da mãe terrível, né? Que ele faz um paralelo com essa mãe terrível, né? Que é essa mãe monstruosa, que é a face da morte, que é o que vem junto com a face da vida, né? Que é uma das representações da mãe, cuja profanação do poder matricial ela apoia, a Atena, é Orestes, né? Quando ele assassina a mãe para defender a honra do pai, ele vai fazer uma, como é que eu vou dizer, uma oferenda lá no templo de Atena. Ela que precisa liberar ele do matricídio, né? E aí coloca aqui, ó. Dali em diante, as Eríneas, que eram as fúrias que atormentavam esse rapaz que matou a mãe para proteger o pai, elas agirão de maneira submissa como benfeitoras do patriarcado. Embora, novamente, Graves afirme que elas representam outro sacerdócio matricial subjugado pela religião patriarcal ateniense. Como eram 3 cabeças das Górgonas e 3 Eríneas, parece razoável supor que essa triplicidade representava a própria grande mãe tríplice em si. Então, o que ele quis dizer aqui é que esses monstros que deveriam ser combatidos, na verdade, era a linhagem matricial e a linhagem patrilinear, a cultura patrilinear tinha tanto medo de perder o poder, de perder o posto para a linhagem matrilinear que durou 4.000 anos, que eles tinham esses mitos de combater. Então, eles colocavam no lugar do arquétipo da bruxa mal, de uma figura monstruosa, em que o herói, o destruidor, tinha que ir lá e combater para que a ordem fosse feita e ele dominasse. Que é muito como eles trabalham, né? A linhagem patrilinear, ela trabalha com a colonização. Ela trabalha com o lugar, né? São os piratas que saqueiam, são os guerreiros que colonizam um lugar. Ela não trabalha com a coisa da integração das culturas, né? São culturas que chegam e ou eles dizimam tudo, dominam, ou eles dizimam tudo, ou eles até pegam para eles, mas de uma forma distorcida, como a gente vê que o cristianismo fez com o paganismo, né? Pegou um monte de festas que eram populares e que o povo não ia deixar de cultuar e de festejar e transformou num monte de festa cristã para que pudesse, com o tempo, a coisa cristã ganhar mais estopo e virar a festa principal, que foi o que aconteceu. Então, eles são muito inteligentes, isso é muito Atena, uma forma estrategista de pensar como você vai fazer as coisas. Ela não tem a Afrodite, ela abafa a Afrodite dela, ela não age com o coração, ela tem uma cabeça da Medusa no lugar do coração. Esse lugar emocional impulsivo que a gente tem, ela não tem, ela sabe controlar, ela sabe abafar os sentimentos dela. Então, ela normalmente... Só uma pergunta, que eu fiquei confusa nessa parte da Medusa. Uhum. Esse coração que ela tem, quer dizer, essa armadura que ela tem com a cabeça da Medusa já é renunciando, já não é desse entendimento desse feminino.
Não é. Ela pega a cabeça para ela, se apropria de um lugar do feminino, só que ela não tem a profundidade do feminino porque ela não tem essa referência. Então, a grande Sim, chaga que a gente estava conversando aqui no começo, que é essa coisa de se relacionar e tal, é esse lugar do sensível, do emocional, do feminino, da donzela dela, que ela precisa acessar o campo dos sentimentos, porque ela não acessa o campo dos sentimentos, ela fica no campo mental. E claro que, gente, a gente não é, como a Lari falou, um arquétipo puro, então a gente pode ter uma Atena forte, idealista, que faz a diferença com o arquétipo da Afrodite que sabe sentir. Então a gente consegue também balancear, né? A gente não é uma coisa só. Agora existem as Atenas radicais, são raras ou mais predominantes, mas existem. A Atena radical mais predominante, por exemplo, rejeitaria casamento, instituições, família, filhos, qualquer coisa assim que tem a ver com uma estrutura social, ela teria uma certa aversão. Imagina, ela nunca ia se imaginar Deméter em casa cuidando de um filho e de um marido, entendeu? Então ela tem horror a isso. Ela é uma mulher leal, uma mulher inspiradora, companheira e desprendida, mas ela está no mundo. Ela faz a diferença, ela é uma liderança. Ela é aquela mulher que se tiver que escolher entre família e trabalho, trabalho completamente. Então, à medida que a cidade de Atenas e seus domínios e colônias foram se tornando mais poderosos, a Atena foi ganhando mais espaço do lado de Zeus e foi se tornando uma deusa mais poderosa e mais reverenciada. E ela, Atena, ela foi a personificação do arquétipo do orgulho cívico do Estado guerreiro, né? E a gente viu aqui na live de Afrodite que Atenas não era uma região muito fértil, né? A terra não era muito fértil. E com o tempo ela foi ficando menos fértil ainda. E como eles resolveram isso? Através, a gente viu, da colonização, da dominação. Em vez de eles entrarem num acordo com as cidades vizinhas para que tivesse uma coisa, um bem bolado para todo mundo, né? Que eles pudessem nutrir, trazer o alimento e ao mesmo tempo todo mundo ganhasse, não. Eles iam lá, colonizavam, dominavam e roubavam, pegavam, saqueavam tudo. Agora era deles, por direito, os alimentos. Então, como eles conseguiram fazer isso? Através da mente e da estratégia, da arte da guerra. Né? Porque ninguém faz uma guerra na louca. Ah, eu peguei, fiz a louca, fui lá. Não, é toda organizada, toda orquestrada, é uma arte mesmo. E a minimamente Atena, pensado, né? minimamente Parte pensado. da estratégia. E isso já é natural da Atena. Ela é uma deusa que rege esse lugar. Mesmo que ela não queira ter esse tipo de organização mental, estratégico, é dela. Ela já olha para a coisa e já pensou na estratégia inteira. Quase uma produtora nata, sabe? Que já olhou, já viu a estrutura inteira que precisa. Já precisa de uma luz aqui, ela já vai articulando, já vai entendendo tudo. É da natureza dela. Então, o que acontece? Como eles foram colonizando e essa energia ateniense foi ganhando corpo, né? Isso tudo, a Deméter e a consciência agrária que a gente tem do ciclo de vida, morte e vida, foi ficando cada vez mais abafado e enfraquecido, né? Então, ela foi perdendo essa cultura agressiva e mental e ativa dos cidadãos atenienses urbanos, foi entrando, e a cultura de Deméter foi se perdendo, foi se enfraquecendo. E aí a gente vê que ela concentrava e sublimava essa poderosa energia, né? Eles instituíram um festival chamado Panatênico, que virou um festival assim gigantesco na cidade, que era uma festividade para enaltecer Atena. E o que aconteceu? A gente viu aqui nas outras lives que existia um festival muito sagrado e muito potente de louvor à Grande Mãe, que ainda tinha resistido a tudo isso, que eram os mistérios de Eleusis. E com a chegada desse festival, aconteceu que, como o pessoal começou a se identificar mais com essa faceta guerreira, e o festival acontecia na cidade, Eleusis era afastado, as pessoas tinham que sair da cidade para ir para o campo, para reverenciar a natureza e aprender sobre os ciclos dela. E aí começou a ficar muito forte esse festival, as pessoas começaram a louvar muito a Atena e começou uma inversão. As pessoas começaram a sair das cidades para ir para a cidade grande, urbana, para louvar uma outra deusa que era Atena. Ah, se posso louvar a Grande Mãe aqui, por que eu vou louvar lá longe? Eu vou ficar aqui mesmo, entendeu? E aí com isso, só que assim, é muito diferente um arquétipo do outro. São regências diferentes. A mesma coisa que eu falar, eu não vou ali na sinagoga, não, tem um candomblé aqui do lado de casa, vou bater um tambor, dá no mesmo. De uma certa forma, tá tudo falando sobre a mesma coisa, né? Todas as religiões são religare, né? Assim como todos os arquétipos são a Grande Mãe.
Só que são Não, de mas isso é formas muito diferentes. forte. É muito forte porque aí já traz as pessoas automaticamente para essa cultura da sociedade, né? Essa desconexão com a natureza. E aí, de uma forma assim, muito natural, né? Tipo, ó, agora é essa aqui que a gente vai louvar. Ó, essa É. aqui. E imagina, a Idade de Ouro de Atena trouxe um burburinho cultural que não existia. Então a cidade era o ouro do momento, mas todo mundo queria ir para a cidade, entendeu? Tinha teatro, filosofia, tinha ágoras acontecendo, sabe? Estava fervendo, acontecendo na cidade de Atenas. Então todo mundo queria estar lá. Então as pessoas começaram a ir para lá, porque era novidade do momento, e aquilo foi ganhando corpo, foi ficando maior, foi ficando. E aí a consciência de Deméter e dos ciclos foi se perdendo até se perder completamente, até chegar depois a gente vê que chega o cristianismo, que aí acaba com todos os templos, com o templo de Eleusis, onde acontecem os rituais, aí acaba mesmo, é proibido. Mas aí nem os cultos de Atena podem continuar também. Mas mesmo assim, a Deméter ela já estava sendo enfraquecida antes disso, com a chegada dessa energia urbana guerreira, que nasce sem a conexão com a mãe, com a terra, com o feminino. Então, vamos lá. Se Deméter satisfazia a necessidade da consciência matriarcal, que tinha de se unir com os mistérios cíclicos, Atena, enquanto mãe cultural, uniu os habitantes atenienses nas provações e nos triunfos de paz e guerra. Então, assim, em épocas da paz, ela ajudava a desenvolver as instituições, a desenvolver as linhas artísticas, intelectuais. E na época de guerra, a virgindade dela e a força dela simbolizavam a impenetrabilidade e a pureza espiritual da cidade diante do ataque que os guerreiros precisavam ter, né? Essa energia que os guerreiros precisavam ter para estar ali na linha de frente defendendo a cidade, porque eles começaram a dominar, mas eles também começaram a sofrer ataque, né? Vai, dá aqui, pega ali, né? Tudo que vai e volta, e aí começou uma loucura. Então, assim, encarnações humanas do espírito de Atena, elas são assim, a gente tem a clássica Joana d'Arc, todo mundo conhece, né? Acho. Tem Elizabeth I, mas existem Maria Quitéria, que brasileira maravilhosa, mas tem poucas mulheres na história Atena, elas são mais mulheres fictícias, né? Tipo, a gente vê a Mulher Maravilha, né? A gente vê que a Amazonas que virou um mito, né? E aí tem esse lugar dessa fantasioso das Amazonas. Então, assim, que a gente viu que não é bem um mito, mas que virou um mito, foi transformado, né? Então, assim, ela acabou aparecendo mais na linha ficcional, porque com a repressão das mulheres, imagina, vai ter uma mulher Atena linda, maravilhosa, cheia de voz. Então ela foi apagada e as mulheres conheceram muito. Hã? Não, pode falar já, que eu te Não, que pergunto as já. mulheres elas conheceram muito o arquétipo da Deméter, porque elas foram mães, e muito o arquétipo de Afrodite, porque elas se casavam, tinha coisa do relacionamento, da Hera também, que é do casamento. Mas conheceram pouco o arquétipo de Atena. Porque as mulheres de Atenas mesmo, elas eram mães, né? Prostitutas e escravas. Não tinha outra opção. Então, olha que louco. Nasce uma força feminina da cabeça do patriarca, que traz todas essas maravilhas e todas essas belezas, e as mulheres, só que ela é colocada no lugar do Olimpo, do lado dos Zeus. Então ela está lá para proteger e aconselhar os heróis, e as mulheres mesmo da cidade de Atenas não são apresentadas a ela. Não tem como, entendeu? Elas não tem nada a ver. Ela não é a deusa das mulheres, que rege as mulheres, embora ela seja uma mulher. Então, olha que grande Ela mãe. se torna como se fosse uma idealização, algo irreal, né? Uma deusa mesmo, porque as mulheres dessa época eram totalmente submissas, né? Ou, enfim, eram excluídas disso. Era como se elas não fizessem, não pudessem, elas não podiam, na verdade, ser essa pena. Uhum. Essa Atena ela foi abafada, porque, assim, até tem, por exemplo, o Aristófanes escreveu uma comédia grega, que é a Lisíastra, que era uma comédia assim, que as mulheres se rebelavam, e aí elas faziam o quê? Greve de sexo, né? Que é a única coisa que elas podiam fazer na época, coitadas, porque não tinha outra possibilidade. E aí, mas ele leva essa peça, ela é uma comédia, então ele aborda isso com gracinha, né? Ah, aquelas mulherzinhas ali achando que vão tomar alguma coisa, o poder, achando que vão poder ditar as regras, que vão poder dizer como vai ser, coitadinhas, né? Tipo, ali, deixa elas fazerem greve de sexo. Engraçado, né? Então, é colocado nesse lugar, é até um pouco ridicularizado quando a mulher porque, assim, já existiam os mitos, já existia a deusa Atena, já existiam as Amazonas, já existiam referências de mulheres independentes que elas queriam ser. Lisíastra, a greve de sexo, exatamente, essa comédia
que vem meio que ridicularizar o motim das mulheres, entendeu? A tenda da lua é como se estivessem rindo da gente. Olha elas ali fazendo live, falando que vão acabar com o patriarcado, sendo que a gente não está nem falando que vai acabar com o patriarcado, está falando que a gente gosta de estudar essas coisas e integrar as energias. Mas, enfim, é como se tivesse alguém, assim, olhando para o que a gente está fazendo e com gracinha. Então, era assim que as mulheres eram colocadas, com exceção de uma mulher revolucionária chamada Safo, da ilha de Lesbos. Todo mundo já deve ter conhecido essa, porque assim, lésbicas vem daí, né? Lesbos. A Safo era uma poetisa, trovadora maravilhosa que cantava esses poemas, que era assim, devota de Afrodite. E ela, nessa ilha de Lesbos, fazia acontecer. Ela iniciava as mulheres no mistério da menstruação, da sexualidade. Então, imagina, uma mulher que iniciava outras mulheres numa época assim, radical, que a mulher não tinha direito a nada. E ela era muito sedutora, porque ela era uma mega artista, ela era muito respeitada no meio dos intelectuais da época, ela era muito rebuscada. Só que o que aconteceu, gente? Isso foi 6 a.C., tá? Durou muito pouco. Tudo que tinha de Safos, praticamente, foi apagado. E foi queimado. Não, isso é mais sinistro, que eu vou achar. Ó, foi queimado em 1073, em Roma, a sua obra. Roma e Constantinopla, por ordem do Papa Gregório VIII. Porque imagina, uma mulher que ama mulheres, inicia mulheres numa época dessa, é impossível, eles acabaram com ela. As mulheres dessa época elas não tinham direito nem a discutir, falar e pensar sobre os assuntos do homem. Eu vou ler aqui um poema. Se hoje já não tem, né? Se hoje a gente já não tem. A gente é ridicularizada hoje, né? Imagina naquela época. É tipo isso. Eu vou ler aqui o hino de Safo a Afrodite, porque, né, já que sobrou, já que chegou até nós. Não, e elas dançavam, enalteciam Afrodite, loucas, em volta da fogueira, eram maravilhosas. Aí o poema dela. Em teu trono ofuscante, Afrodite, sagaz filha eterna de Zeus, eu imploro, não me esmagues de aflição. Vem a mim agora, como certa vez ouviste meu longínquo lamento, e cedeste e te ausentaste furtivamente da casa de teu pai, para junguir pássaros em tua áurea carruagem e vieste. Vistosos pardais trouxeram-te ligeira para a sombria terra, suas asas vergastando no médio céu, feliz com lábios perenes sorriste. O que há de errado, Safo? Por que me chamaste? O que deseja o teu translocado coração? Quem deverei fazer amar-te? Qual delas voltou as costas a ti? Deixa que ela fuja, logo virá atrás de ti. Recusei delas os favores e logo serão teus. Ela te amará, ainda que não saiba e nem queira. Vinde, pois, a mim agora e liberta-me de espantosa agonia. Labora por meu translocado coração e sê de mim aliada. Isso é um hino de Safo pedindo a Afrodite o amor de uma mulher, né? Por que ela foi apagada? O que será? Ah, e detalhe, ela morreu de uma forma trágica. E aí, sabe como é que eles contam a morte dela? Todo mundo sabe. É muito lindo esse hino, né? Muito respeitoso. É muito lindo. É, ela pedindo ajuda a deusa regente dela, da mestra dela, né? E o mais louco, assim, que todo mundo sabia que ela gostava de mulheres, né? E aí, quando ela morreu, falaram que ela se matou porque... Ela se matou porque um homem rejeitou ela. 1 minuto de silêncio. É pra rir, né? Tipo, gente, para, né? Para. História da carochinha. Bom, enfim. É mais uma prova, né, de que temos de como as nossas histórias foram muito mal contadas. É, como eles recontaram a nossa história da maneira deles, né? Bom, então a gente viu ali na live de Afrodite que esse foi o único momento no Ocidente, nessa época já patrilinear dominante, que as mulheres tiveram voz, né? Que a gente viu aqui a Leonor de Aquitânia, teve a Marie de Champagne, né? Aquitânia e Champagne são as regiões delas. Elas eram líderes dessas culturas, né? Das trovadoras, dessas poetisas que fizeram a diferença e como cantavam para as mulheres, enalteciam as mulheres, né? E a gente viu também que apagaram rapidinho isso, né? Porque elas conseguiam juntar a Atena, que era a mulher líder, inteligente, que podia articular e fazer esses poemas super inteligentes, com o lado afroditiano dos relacionamentos. Então, elas misturavam essas arquetipias, e aí a chaga de Atena não era só positivada, né? Porque o lado que seria o lado negativado, que seriam as problemáticas dela de se relacionar, não existiam, porque ela tinha Afrodite ali também.
Então, vamos lá. Mesmo que a mulher na Grécia não pudesse assumir seu lugar ao lado dos heróis, né, como Atena no mito, que ela ia lá e aconselhava, o mito das Amazonas, Atena nasce não como uma menina inocente. A Atena não nasce como uma menina inocente. A gente falou aqui, mas vamos repetir. Ela já nasce pronta. Ela não passa nem para esse lugar frágil da infância. Para você ver como é difícil para ela a relação com a fragilidade, com o emocional e com o lado dela mais donzela. Porque ela não teve esse lugar. Ela já nasce pronta com a armadura dela, entendeu? Já nasce uma mulher inteira. Então, é complicado. Então, ela já nasce com uma mulher adulta capaz de lutar e aconselhar os heróis e criar num mundo que é tanto tempo dominado pelos pais, né, pelos homens. Então, assim, o desabrochar político e intelectual das mulheres, que vem crescendo, né, a gente vê aqui durante todo o século XX, né, até agora, século XXI, ele pode representar o nascimento derradeiro da Atena, que há tanto tempo foi frustrada, como uma dor de cabeça de Zeus, né? O que era Atena? Uma dor de cabeça do patriarca. E agora sim, a Atena está conseguindo se colocar no mundo. O que perturba o ego masculino, né? Como que pode? Uma mulher inteligente que vê as minhas falhas, né? O homem pensando. E ainda se recusa a desculpar as minhas falhas por eu ser homem. Entendeu? Pô, pelo amor de Deus. Então ela ameaça esse lugar. Porque a gente vê que desde a Academia de Platão já proibia as mulheres, então desde lá da Grécia que já começou a se excluir das mulheres que não podiam aprender nada. Então, obviamente que elas eram inferiores intelectualmente que os homens, porque assim, era muito difícil para elas ter acesso à informação. Tinha que ficar espiando, imagina, ouvindo o que os maridos estavam falando, estavam discutindo, as mais antenadas, porque elas não tinham acesso ao que estava acontecendo. Então, em 1792, Mary Wollstonecraft lançou um manifesto que foi considerado o primeiro grande documento feminista. Quem é essa mulher? Vamos ler de novo o nome dela. Mary Wollstonecraft. É uma mulher que vivia entre as lideranças revolucionárias da época da Revolução Francesa. Só que ela acreditava, por ela estar ali no burburinho, por ela estar também falando, se colocando e tudo mais, que a Revolução Francesa ia beneficiar as mulheres também. E quando ela começou a perceber que a Revolução Francesa ela não estava promovendo a liberação das mulheres, estava indo para um outro lugar, ela escreveu o seguinte, abre aspas, é hora de devolver às mulheres sua dignidade perdida e de torná-la parte da espécie humana, fecha aspas. Porque ela ficou indignada, assim, que nada acontecia, entendeu? Se prometia, mas na hora todo mundo ficava com medo de mexer na estrutura, né? Que é até hoje como acontece, né? Até hoje a gente tem medo de mexer na estrutura, porque quem que vai apoiar a gente? Essa estrutura é complicado, é muito complicado. É muito lá embaixo. Eu ia falar exatamente isso, né, Jaque? Porque isso é muito atual, assim, acontece todos os direto, dias acontece. Todos os dias. Todos os dias a gente fica naquele lugar, né? Desbanco o patriarcado e vou contra essa palhaçada, ou assim, penso que se eu ficar lutando sempre, eu vou morrer lutando e nada vai acontecer também, eu vou ter uma vida difícil. Então, assim, é uma questão contemporânea, né? Então, assim, segundo Ésquilo, quando a Atena nasceu, ela disse, estou incisivamente ao lado de meu pai. Então, assim, é praticamente impossível falar da Atena sem falar da relação dela com o pai, tá? Vamos lá. Sem tratar... Tá. O que é um desafio, né, para os dias de hoje? Porque uma mulher Atena no dia de hoje, ela quer dizer o quê? Que ela não tem nada a ver com o patriarcado. Imagina, eu sou para frente, estou livre disso, né? Deus me livre. Só que ela tem que entender uma coisa, que se a gente examinar bem essa arquetipia, a gente observa duas facetas distintamente masculinas na personalidade da Atena, que é o amor do pai e o amor dos heróis, porque ela é uma conselheira dos heróis. Então, assim, o que esses amores são simbolicamente, né? O amor pelo pai, ele traz para ela, assim, a ideia dos esforços mais elevados em busca da realização intelectual, espiritual, e o do herói são os ideais dela que vão mudar alguma coisa, que vai transformar o mundo, que vai chegar chegando e vai romper com tudo, né? Então, assim, ela acaba aprendendo, de uma certa forma, imitar o princípio paterno do bom pai, né? Da sabedoria, da justiça, do aconselhamento, as qualidades superiores, espirituais, que foi ensinada para ela como sendo da parte masculina, porque era como era, né? Então, assim,
As mulheres Atena que nascem com um pai ausente, ou um pai que não é um líder, não é uma figura muito forte, elas tendem a projetar isso, sei lá, em Gandhi, em Marx, em Jesus Cristo, seja quem for, num líder espiritual masculino. E ela sente mais confortável no meio masculino e também no meio onde ela pode usar a criatividade dela de uma forma potente, né? Então ela quer moldar os seus ideais, então ela busca negócios, governo, educação, ciência, medicina, o direito, são áreas que você vai achar as mulheres Atenas e os homens Atena também, tá? Porque também rege os homens, pode ser uma ânima desses homens líderes poderosos também. Porque como tem esse lugar da armadura, que dificulta o acesso ao emocional, fica mais fácil também ele ser estrategista e agir com a mente, e sair liderando e sair colonizando, porque ele não tem tanta empatia, né? Ele tem mais o plano mental. Ele ou ela, tá? Essas profissões, por tradição, elas sempre foram dominadas por homens, assim como todas, né? Então, as mulheres Atena, elas trazem uma revolução social sem precedente na nossa história ocidental, porque elas se inserem nesses meios que era impossível, né? Que não eram delas, tipo, né? Não era do direito delas, digamos assim. Então, isso, claro, que ameaça a estrutura. Imagina uma invasão no mundo dos homens que lhe pertence por posse e direito. É igual quando, sabe, aquele que a gente fala de machismo estrutural, né? Não é que ele não queira a mulher lá, até quer e tal, mas quando a mulher começa a mandar e começa a ser melhor e começa a ganhar chão e começa a aparecer, isso incomoda, porque não estava no plano, né, que isso ia acontecer. Calma. Ela tá Exatamente, não querendo estava no demais. plano, né? Não Porque estava no plano. como assim? A gente lutou tanto para não estar no plano que aí, de repente aparece no plano igual. Pois é. Imagina, e os homens lideraram tantos anos, são elite intelectual, e vem uma mulher que não sabia nada até outro dia, limpava a bunda de criança só, e vem pegar o meu lugar. Então, assim, é um lugar, tipo, né? Enfim. Então, a Atena, ela vê tudo com novos olhos. A preocupação da Atena, ela é visceral, ela é com a verdade. Ela tem esse lugar dos ideais do herói, de querer realmente chegar chegando e querer fazer a diferença, entendeu? Então, assim, ela não aceita ataque de fragilidade masculino, muito menos a discrepância, né, entre os ideais, né, que são expressos nos livros e a prática no dia a dia. Se ela vê o homem colocar, tipo, o homem aceita a mulher Atena dentro da empresa, né, porque é bonito, é legal, é cota, né? Só que a mulher começa a agir lá dentro e começa a ser podada, ela não aceita. Ela vai, ou ela vai sair do trabalho, vai sair revoltada e tudo, ou ela vai se colocar mesmo e vai se revoltar com aquilo, né? Tem um exemplo de Atena assim, completamente idealista. Eu vi uma série agora que é o The Morning Show, que é maravilhosa, e ela tem a Bradley, que é uma repórter que ela é muito Atena. Ela é Atena, assim, arquetipia pura. E ela chega chegando, e ela rompe com tudo, ela fala tudo que ela quer na cara. Então, assim, só tem a primeira temporada, eu não sei se ela vai se corromper, né, com o tempo, mas é bem isso, assim, a Atena que chega num sistema completamente patriarcal de uma emissora que dá as notícias, que é a mais famosa de Nova York, né, imagina, no pleno Estados Unidos, Nova York, e ela chega chegando, fazendo a diferença e falando tudo que ela acha e desbancando geral. Então, ela é um exemplo de uma arquetipia Atena pura. Não quer casar, não quer ter filho, não quer nada disso. Ela quer mudar o mundo. É isso. Ô, Jaque, eu tenho uma pergunta que ficou um pouco lá atrás. Essa Atena que teve um pai ausente, como que pode ser o reflexo dela, por exemplo, no lado, como que ela pode trazer isso para a vida, para o profissional dela? Olha, a Atena ela já quer se colocar por igual, né? E assim, tem um lugar que é muito delicado da Atena que é matar ou não matar o pai. E aí a gente vai falar daqui a pouco disso, porque existe uma Atena que é a filha obsequiosa, que é a Atena que compra essa estrutura. Não, ela acaba, para ela ser alguém e crescer na vida, ela acaba comprando esse jogo. Ela acaba se inserindo nesse jogo. Ela não vai de embate total com ele, porque ela quer conquistar o espaço dela. E existe um tipo de Atena, que é essa Atena que não tem essa referência, né, do pai tão presente, que ela faz exatamente o contrário. Ela quer embate, ela quer romper. É a Bradley, que não tem um pai forte, que o pai dela é um alcoólatra, também tem tudo isso. Acho que a pessoa com certeza colheu nessa fonte dos arquétipos. E aí ela acaba querendo romper, ela acaba querendo né, que isso caia mesmo, que o patriarcado caia, que a mulher tenha voz, ela quer a igualdade.
Então, ela é uma feminista radical, digamos assim, né? Essa Atena que está em pé de igualdade e não tem uma estrutura de um aconchego de um pai que ela quer ser a filhinha do papai e o modelo, que acontece numa outra vertente de Atena que a gente vai ver aqui, que é a filha obsequiosa. Então, assim, só para encerrar aqui o bloco da idealização da Atena, o bem-estar da comunidade, da comunidade do todo, assim, né, a preocupação dela com a humanidade é algo muito sério, assim, ela não é uma mulher corruptível. Então, assim, se ela for uma filha obsequiosa, pode ser que ela flerte com esse lugar da corrupção no sentido de, mas o cara conquistou tudo, o meu pai conquistou tudo que ele conquistou até hoje trabalhando duro, por que isso não vai acontecer comigo? E ela acaba sem querer reproduzindo. Mas também tem o outro lado de falar, cara, pelo amor de Deus, eu cheguei até aqui pelos meus méritos, quem é esse cara? Se ela não tiver um papai de modelo, ela vai falar, quem é esse cara aí que eu nem conheço? Fala sério que ele me desbancar. Então tem isso. É pouco provável que ela se corrompa. Ela é bem instruída e ela é armada com um intelecto penetrante, entendeu? Com uma determinação e com muito senso de ordem e de propósito. Ela tem uma força poderosa a ser considerada em qualquer setor do mundo paternal, entendeu? Então, assim, ela é um poder, porque ela tem argumentos. Se um cara tentar discutir com uma mulher Atena, ou ele vai ficar no limbo ali, ou ela vai ouvir, se ele for um cara que não é aberto ao diálogo, ela vai ficar ouvindo com cara de nada, vai concordar para fazer, maluco, a gente não... E vai embora e vai pensar, gente, deixa o louco falando, coitado, né? Coitado dele. E vai embora. Então, assim, a questão dessa arquetipia, matar o pai ou submeter-se a ele, que é o que você perguntou. Então, assim, se ela vier de um ambiente mais conservador, de um homem líder poderoso, que provê o lar, né? Que dá as condições para ela estudar e conhecer o mundo, assim, ele vira um modelo para ela vai acabar virando a filha obsequiosa e dedicando a sua energia para a preservação e para a promoção desse mundo paternal, como um verdadeiro status quo. Tem uma outra personagem de uma série que eu vi que é essa Atena obsequiosa. Eu vi uma série chamada Succession, que tem a Shiv, que é a filha do patriarca. Ele tem 4 filhos, um deles é mulher. E ela é essa Atena obsequiosa, que segue os passos do pai, que quer se mostrar para o pai, que trabalha duro ali, que quer manter a estrutura, que quer ser a líder da empresa do pai. Então, ela é um exemplo bom de Atena predominante obsequiosa. Ou então, quando assim, quando criança sempre faz algo para sempre chamar a atenção do pai. ela sempre vai ser a melhor, sabe? Assim, meus irmãos, eu corro com eles, eu sou melhor do que eles. Ela vai estar sempre querendo competir com os meninos quando ela é criança e mostrar o quanto ela é melhor do que eles, né? Não é nem que ela é igual, porque ela é melhor, é nesse nível. Então, assim, a empresa que ela trabalha, né? Ou o governo, ou assim, ela está sempre voltada para uma posição assim de liderança, né? De grande responsabilidade, porque ela é uma estrategista, ela tem uma mente poderosa, ela é uma intelectual e ela não vai se contentar com nada menos que a liderança. Então, assim, que é diferente de Hera, que também tem esse lugar com a liderança, mas ela vai por um lugar das parcerias com os homens. Não, a Atena ela vai sozinha mesmo. Então, embora ela queira reformar, aperfeiçoar as partes do sistema, ela tenta consertar estando dentro do sistema, deixando os alicerces, as estruturas basicamente intactas, né? Porque ela não vai mexer no cerne da questão, né? Afinal, os patriarcas que ela mais admiram, né, enriqueceram pelos esforços dele, né? Aquilo que a gente falou, se tornaram influentes graças aos seus próprios esforços. Por que não vai acontecer com ela? A mensagem que ela recebeu desde criança é: preserve e será recompensada no final. Então, ela é uma boa aluna, ela é uma filha legal, né, que quer mostrar serviço, ela é aquela profissional impecável, que nunca erra, que está sempre no horário, não, sabe, sempre agindo com muita disciplina. E ela tem um talento para compreender os aspectos práticos das coisas e para pensar como os homens, tanto que ela era conselheira dos heróis, e sem ameaçar esses homens, porque ela não ameaça a estrutura, essa obsequiosa. O que acontece com ela? Ela ascende socialmente mais rápido. Então é muito mais fácil para essa Atena obsequiosa, que não bate com o patriarcado de frente, subir na vida. Porque ela compra aquela estrutura, então para eles é bom. Eles têm uma sábia conselheira, uma mulher leal, competente, tudo, uma mulher, né, a cota aí preenchida, e que não está ameaçando o lugar deles. Ela nunca vai tentar passar a perna neles, entendeu? Então, ela é perfeita para esses homens, né, do alto escalão, né?
e é muito fácil, mais fácil para ela entrar no alto escalão. Então, um pai modelo presente, forte e apoiador, cria Atena, filha obsequiosa, que tende ao conservadorismo e a reproduzir os passos do pai. E aí, o que seria tem umas Atenas que também são assim, que também vieram, né, de berço, também tiveram um pai forte, mas que elas vão para um outro lugar também, que são as Atenas também que vão para o lugar da academia, de pensar o mundo, de filosofar. Que aí, como elas estão ali pensando o mundo, filosofando e traz esse lugar, né, intelectual, elas acabam trazendo um embate contra as culturas, né, vigentes, assim, porque não tem como ser diferente, né? Ela está ali pensando o tempo inteiro o mundo. Então, a gente também encontra muitas dessas figuras na academia. E tem muitas Atenas que participam dos movimentos das mulheres, né? Que a última coisa que uma Atena feminista concebe sobre as empresas, governo, universidade, é que essas sejam dirigidas por um homem patriarca, benevolente e protetor. Elas têm horror a isso, elas querem, né? Que aí é a Bradley do The Morning Show. Considerando a igreja, ela considera a igreja, o Estado, as escolas e as empresas profundamente contaminadas por mais de 2.000 anos de tirania e hipocrisia e abusos acumulados, patriarcais. Então, ela é essa mulher radical também. Ela vai nesse extremo, né? Essa é a Atena que não se relaciona, que mata o pai, que não se relaciona com a figura do pai, que ela vai querer destronar o pai, que ela vai querer tomar o lugar do pai, porque ela não compra isso. Ela acha que isso é o mal do mundo, enfim. E ela acaba... Eu conheço algumas são as feministas até radicais, né? Que surgiram aí dos movimentos que não compram mesmo, né? Então, assim, por que acontece? Se a mulher tem essa arquetipia muito forte e a Afrodite dela e a Deméter são mais fracas, ela é essa mulher, porque ela não vai deixar a emoção dominar ela, entendeu? Se alguém vier de gracinha por cima dela, ela não vai pensar com essa empatia, não vai pensar, ai, mas o meu emocional. Não, ela vai fazer o que tem que ser feito, porque ela é mental. Então, assim, muitas rejeitam o pai como modelo e seguem o seu próprio caminho, né? Uma mulher Atena pode se sentir traída pelo pai quando ela vê que o irmão dela é recompensado ou não. Então, mesmo que ela tenha um pai forte, se o pai é aquele que o filho não é um zero à esquerda, mas ele ganha tudo porque ele é homem, e ela que tá ali se matando, é maravilhosa, boa aluna, é muito melhor do que ele em tudo, não tá ganhando a atenção do pai, ela também pode criar um embate e querer matar essa figura do pai e querer romper com essa figura do pai. Então, assim, o mais frequente é a possessividade inconsciente de um pai seguro em relação à filha, que abala a confiança dela e faz romper com ele. Por quê? Porque essa insegurança do homem com a mulher, essas questões assim do patriarcado não são dela. Então isso angustia ela, porque eles começam a trazer uma série esses pais mais inseguros, uma série de regras e de questões que não colam, entendeu? Então ela fica muito ET dentro de casa, sabe? Aquela menina que olha e fala, gente, não compra essa estrutura familiar. Então ela também pode romper por aí. Porque não fazem parte da sua constituição psíquica, entendeu? Esse lugar da fêmea frágil. Ah, minha filhazinha fofinha, querida, fica aqui, case bem, tenha netos para mim, cadê os netos? Então, assim, essas dúvidas depositadas sobre ela sufocam ela. E aí o Jung fala que essa raiva entranhada das mulheres pelo patriarcado radical, ele está no nível do inconsciente coletivo, que todas nós, mulheres contemporâneas, temos em maior ou menor grau. Não compramos mais determinadas coisas. Mesmo que a gente se deixe levar pela emoção, mesmo que a gente tenha 10.000 questões, que a gente, né, pondere tudo, ainda vá para esse lugar da mulher, da simplicidade, do vamos relevar, em algum grau a gente teria essa coisa inconsciente introjetada na gente, né? Então, assim, essa energia colabora para o surgimento de Atenas radicais, que são as mulheres militantes feministas e tudo mais. E aí, para finalizar essa parte de Atena, que é só para apresentação do arquétipo, ele traz uma reflexão muito engraçada. Assim, eu já tinha me ligado nisso, né? Eu fiquei pensando... Só para avisar, tem 4 minutos. Então tá, vou falar rápido. Como ela nasce da cabeça do pai, por que o Zeus deglute mete? Porque ele tem medo do filho que vai nascer destronar ele, porque ele acha que é um homem. E nasce uma mulher. Só que nasce uma mulher diferente, uma mulher que bate de frente, que ela não é mais aquela mulher
que está naquele lugar do vamos sentar e dialogar e vamos ponderar, do feminino da donzela, daquela mulher que traz aquela sutileza. A mulher Atena, ela vem armada, ela vem com uma armadura, então ela é tão potente no embate quanto eles. Então ele traz uma reflexão que é o seguinte: o fato de uma encarnação radical de Atena estar surgindo com tanta força na sociedade ocidental pode sugerir que pela primeira vez é a filha e não o filho que irá derrubar pela espada, digamos assim, o princípio paternal. Que essa força tem a força de embate necessária para que a mudança seja feita. Que não é ideal, a gente vai para um outro lugar, mas é a que eles reconhecem, que eles aceitam e que eles respeitam, digamos assim, entendeu? Então, assim, não tá respeitando uma conversa, um diálogo, uma coisa mais assim, né, evoluída, então vamos como dá. Então, ele traz essa reflexão pra gente. Maravilhoso, porque a gente Esse começa a livro, A Deusa entender, Interior. que a gente começa a entender como usar essas arquetipias de uma maneira equilibrada, né, Jaque? E com entendimento. Porque senão a gente só ou bate de frente e não sabe o contexto pelo qual tá sendo usada essa arquetipia e a gente continua ainda reproduzindo padrões. Ou Uhum. senão também a gente vai muito para um lado que é o lado fragilizado da coisa. Então é Sim. muito importante a gente entender assim como usar essa pena de uma maneira sábia, né? E entender todo esse contexto também para a gente se enxergar dentro da história, né? E com certeza visualizar todos os momentos em que usamos a nossa pena e que as mulheres que temos à nossa volta e como que é importante a gente estudar os arquétipos da nossa vida. Lari, só quero dar um recado. Vou abrir um curso sobre as deusas, sobre os arquétipos principais, os 6 principais gregos, que são as nossas referências ocidentais, para a gente poder se ouvir, porque eu sinto que assim, adoro a tenda, acho que é legal trazer essas discussões, só que a gente não tem tempo de um diálogo aqui, porque não dá tempo, 1 hora de live. Então, assim, é um espaço para a gente no Zoom falar, conversar. Eu trago uma coisa, vocês colocam a experiência de vocês, a gente reflete juntos, entendeu? Então, quem tiver interesse, meu direct está aberto para a gente pensar nisso. Vai ser provavelmente em setembro, tá? Porque eu tô num eixo Rio-São Paulo, então eu preciso primeiro me assentar para ter certeza que eu vou conseguir dar todas as aulas. Não, vai ser maravilhoso. Vai ser Ó, a maravilhoso. Leti não está escutando. Será? Mas as pessoas escutaram, né, até agora. Todo mundo. Já, depois você coloca o curso aqui, a gente divulga, tá? Para as Tá pessoas bom. poderem Tem que pensar no se dia, fazer a arte. Ele só tá ainda interarem. aqui. Muito Mas vai bem, rolar. Muito muito bem. obrigada, Lari, todas Gente, que estão tá aí. encerrando aqui a nossa tenda de hoje. Eu queria agradecer muito a presença de todas vocês e de vocês que viu os meninos também. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês queiram interagir, compartilhem aqui com a gente. Viu muitas mulheres Atenas aqui, Muita mulher todas Atena bomba somos, hoje em né? dia. Todas somos, mas a gente tem, assim, eu vejo muito essa arquetipia, às vezes mais e menos. Então é isso, eu queria agradecer. Acompanhe a nossa tenda na semana que vem, a gente tem mais um encontro de lua crescente. E é isso, boa noite, muito obrigada. Boa noite, gente.